Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais um dia para meditarmos na palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus para nós nesta noite. Eu gostaria que você, neste momento, consagrasse seu coração a Deus, entregasse sua vida totalmente rendida aos pés. Eu sei que o Senhor Jesus já é o teu Senhor, e para aqueles que não são, que você possa ter essa convicção de estar declarando no teu coração que Jesus é o teu Senhor. Então, nesta noite, eu quero que você medite junto comigo num versículo, não um capítulo que eu vou estar trabalhando com vocês nesta noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, agradecemos ao Senhor por estarmos ouvindo essa palavra, por estarmos nos alimentando dela. Eu agradeço ao Senhor por esta palavra, tem vindo em nossa direção, e o Senhor trazer ao nosso coração, meu Pai, o entendimento para este tempo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, cada pessoa que estiver dedicando o seu tempo para dar ouvidos à palavra de Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, e que cada pessoa seja cheia e plena, meu Pai, do conhecimento de Cristo, da revelação de Cristo. Sejam tocados e cheios do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, olha, uma das coisas que nós sabemos é que Deus operou de maneira grandiosa pela vida de um homem chamado Moisés. Moisés foi um homem que foi preparado por Deus para conduzir Israel para fora do Egito, para que eles viessem a estar completando uma profecia e uma promessa que foi dada a Abraão. Então nós sabemos que no Egito, o Israel estava há 400 anos como escravos. Chegaram, não foram como escravos. Através de José, eles vieram como familiares e o Egito recebeu eles em honra, né? E eles não vieram como escravos. Eles vieram acolhidos da grande fome que veio sobre a terra naquela época. Então, inicialmente, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, e os filhos dele, os filhos de Jacó, o mais novo, José, no mais novo não, o penúltimo, né? José, ele foi enviado ao Egito como escravo pelos seus irmãos, e lá no Egito ele se tornou um grande cooperador do faraó, sendo o braço direito do faraó. E com isto, quando veio a grande fome naquela época em toda a região, os familiares de José acabam indo para o Egito em busca de socorro, e lá encontram José, e nós sabemos da história como foi que José acabou abraçando a família e livrando eles desta morte, da grande fome que veio sobre aquela época. Então nós sabemos que eles vieram não como escravos, mas passado 400 anos no Egito, eles os que estavam ali, os governadores que estavam no Egito, né, os faraós se esqueceram de como foi, e acabaram se tornando uma população numerosa, grande, e acabaram sendo escravos do Egito, a ponto de que até o próprio faraó ordenou que se matasse todos os primogênitos da casa de Israel, porque já era muito numeroso, a população era muito numerosa, já existia um grande número a população do povo de Israel já era um grande número. Então, para diminuir isto, essa população, mandaram matar todos os primogênitos, né? Todos os filhos recém-nascidos, na época justamente em que Moisés nasceu. Inclusive o nome de Moisés não foi dado pela mãe de Moisés, mas pela filha de Faraó, né? Aquele que foi tirado das águas, Moisés. Então nós sabemos que Moisés, ele na sua fuga, e também nós entendemos como uma preparação de Deus para que ele se tornasse um grande líder, ele vai para o deserto e aprende no deserto o que é ser um líder, cuidando de ovelhas. Incrivelmente, esta é a forma como Deus trabalha, e Deus trabalha de maneiras que nós não entendemos. José, ou Moisés, ele vai para o deserto e ele é trabalhado como um pastor de ovelhas para ser um grande líder, um libertador daquela população gigantesca de Israel. Segundo a palavra de Deus, eram mais de 3 milhões de homens que existiam como escravos no Egito. Então Moisés ele foi conduzido em um momento de preparação para ser um libertador. Libertador por quê? Porque ele precisava libertar um povo, claro,
Existia um povo que estava clamando e Deus, quando se encontra com Moisés no Monte Sinai e aparece com ele numa sarça ardente, fala: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso te enviarei até eles para que eles sejam libertos. Sabemos que Moisés relutantemente não quer esse cargo, mas Deus fala que não tem jeito e ele tem que assumir essa responsabilidade. Não tenta negociar com Deus, mas não tem negócio com Deus. Deus já está estabelecido o propósito. Então Deus envia Moisés para ser esse libertador, libertar Israel, os hebreus que estavam cativos como escravos no Egito. Nessa libertação, nós sabemos que foi uma libertação dificultosa tanto para Moisés como para o povo. Primeiramente porque o povo que vivia na escravidão já não tinha mais perspectiva de que Deus estaria operando para acolhê-los ou até mesmo livrá-los. O clamor daquele povo é o clamor de socorro, o clamor de dor, de tristeza. E Deus ouviu o clamor do coração do povo e Deus se lembrou do povo. Então Moisés ele é enviado com uma tarefa muito difícil. Primeiro, de fazer com que aquele povo que estava vivendo debaixo de uma escravidão entendesse o que é ser uma libertação. A primeira coisa que Moisés tinha que lutar era contra, primeiramente, não contra o faraó, mas contra o próprio povo, que já estava cativo, escravizado e não tinha uma mente transformada. Na realidade, a mente deles estavam aprisionadas, eles estavam aprisionados. Então Moisés ele teve que primeiramente convencer o povo de que ele foi enviado por Deus para libertá-los. Nós sabemos que Moisés fez sinais, levou a palavra e foi difícil para o povo aceitar que Moisés era realmente um libertador, até quando eles começaram a ver as pragas do Egito. Não é? Nós sabemos que esse processo de libertação na vida de um ser humano é muito dificultoso. Quando um ser humano decide que ele quer mudar a vida dele, a escolha que ele tem por querer uma vida transformada, muitas vezes ele não tem noção de que aquele processo de ele ter uma vida transformada vai ser necessário também que haja um confronto de Deus com aquela pessoa para que ela entenda que ele está operando e que é ele que está fazendo com que ela encare aquela libertação como um problema pessoal. Normalmente nós colocamos os nossos problemas em cima de outras coisas, de outras pessoas, de outras situações e nunca olhamos para o problema como sendo nosso. Então Moisés ele teve um trabalho muito grande de mostrar ao povo de Israel que eles precisariam de libertação e convencendo eles que Deus estava no controle, que Deus iria libertá-los, e veio as pragas e eles começaram a acreditar. Então eles começaram a acreditar na voz profética através da vida de Moisés. É muito difícil as pessoas aceitarem uma verdadeira voz profética, porque a verdadeira voz profética confronta o seu eu, confronta o seu estado atual, ela tem que trazer uma sensação de angústia, de desejo de transformação, de mudança, e esse desejo normalmente se depara com a nossa alma já conformada, ou até mesmo habilitada a estar daquela maneira, e não a desejar verdadeiramente a mudança. Por mais que a nossa mente compreenda a mudança, muitas vezes o nosso coração ainda está dificultoso, enrijecido, né? Não consegue aceitar a mudança. Então Moisés teve um trabalho muito difícil. Mas o povo acabou aceitando, acabou seguindo, né? Quando o povo então decide ir para o deserto, passa pelo mar vermelho e as águas se abrem e o povo começa a sua caminhada, a sua peregrinação no deserto. Foi aí que realmente começou a grande luta do povo. E a grande luta do líder Moisés. A grande luta dele começou ali. A grande luta do líder Moisés com o povo foi no deserto. Não foi tanto com o faraó. A maior luta dele foi conduzir o povo no deserto. O povo, quando entrou no deserto, eles tinham 40 dias até chegar ao Sinai. Foi muita luta, foi muita murmuração, foi muita gente querendo voltar para o Egito. Nós vemos a palavra de Deus falando que eles tinham saudades das cebolas, das batatas do Egito, né? Nós vemos muita murmuração, muitas pessoas pedindo a carne para comer no meio do deserto, uma coisa praticamente impossível. Entretanto, Deus acaba concedendo esse desejo deles, enviando codornizes, né, para alimentar eles com essa carne que eles desejavam. Então Deus operou milagres com o povo de Israel, operou muitos milagres.
E essa peregrinação no deserto, que era de 40 dias, até o Monte Sinai, foi uma luta muito grande para Moisés. Chegando no Monte Sinai, esse povo entende que precisa fazer uma aliança com Deus e estabelecer uma aliança. Essa aliança que foi estabelecida, ela era irrevogável, primeiramente da parte de Deus. Deus cumpriria a sua aliança que fez. Eternamente ele declarou isso para um povo, ele vai cumprir. Mas eu quero dizer para você que ele cumpriu a aliança com o povo, mas não com, mas individualmente, se aqueles homens e aquelas mulheres não se comprometessem individualmente com essa aliança, eles não receberiam essa bênção e não entrariam em Canaã. E foi justamente o que aconteceu. Deus cumpriu com sua aliança com o povo. Uma geração nova se estabeleceu. Porque a geração que saiu do Egito não foi a geração que entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque foi uma geração que negou o Senhor em vários momentos durante essa peregrinação do deserto. Eles levantaram bezerros de ouro, eles adoravam outros deuses, eles murmuravam contra Moisés, murmuravam contra a palavra de Deus. Era um povo rebelde, difícil de ser lidado. A própria palavra de Deus fala que era um povo de dura cerviz, que é um povo difícil de receber autoridade sobre sua vida. Então nós vemos Deus falando várias vezes que este povo não iria entrar. Até inclusive com Moisés, Deus fala com Moisés e fala que este povo, se fosse possível, Deus daria a ele outro povo, porque esse povo não teria condições de entrar na Terra Prometida, porque era um povo incrédulo, difícil. Em Deuteronômio capítulo 28, uma prova desta verdade está aqui. Ele fala, Deus falando aqui das bênçãos que viria sobre Israel. Ele fala que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E aí Deus relata aqui várias bênçãos que virá sobre o povo. Isso individualmente. Mas a condição aqui é, se atentamente ouvires a voz do teu Deus. Logo em seguida, ele fala, mas se não ouvir a voz do Senhor teu Deus, e forem maus aos olhos do Senhor, né? Adultério, prostituição, idolatria, engano, roubos, se forem maus aos olhos do Senhor, o Senhor teu Deus te amaldiçoará. Então nós entendemos que Deus declara uma palavra sobre o povo de Israel e ele cumpre essa palavra. O povo de Israel entra na terra prometida. Entretanto, essa palavra também era direcionada a cada pessoa individualmente, mas existia uma condição: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nós vemos isso se cumprir claramente em várias passagens bíblicas. Não que Deus ele mentiu para o povo, não, ele não mentiu. Ele claramente falou que levaria o povo até Canaã e ele levou. Entretanto, individualmente existe uma palavra também. Esta palavra é: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprir com tudo aquilo que ele falou para que você fizesse. Deus tem uma palavra para todos nós. Deus tem uma palavra universal. Deus enviou o Filho dele amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você pode ver no versículo seguinte, no versículo 17, ele diz: mas todo aquele que o rejeitar já estará condenado pela própria palavra. Então existe uma condição. Deus tem uma palavra liberada para toda a humanidade, mas tem uma condição para que isso se cumpra na vida de cada pessoa individualmente. A condição é ouvir a palavra do nosso Senhor e obedecê-la. Esta é a palavra. Nós vemos um exemplo disso na vida do sacerdote Eli. Deus deu uma palavra para o pai de Eli de que ele e toda a sua descendência para sempre seriam sacerdotes. Para sempre seriam sacerdotes sobre Israel. Entretanto, quando nós vamos ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 27, nós vemos aqui o quanto que Deus pesa a nossa obediência. Vamos ler aqui uma passagem. E veio um homem de Deus a Eli, ou seja, veio um profeta a esse sacerdote Eli, que era filho, né, do homem do qual Deus havia dito que sobre a descendência sacerdotal dele, todos os filhos estariam debaixo dessa bênção, né?
Deus aqui ele fala algo tremendo. Ele fala algo tremendo através da boca do profeta. Ele diz assim, ó: assim diz o Senhor ao profeta Eli: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi de entre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Quem é esse pai aqui que ele está falando? Levi, a tribo de Levi. Deus escolheu a tribo de Levi e Arão era essa tribo. Arão é o pai, Arão é responsável, ele é o pai que Deus declara que toda a descendência dele estaria como sacerdote na casa de Deus. Entretanto, olha o que Deus faz. Fala: porém, Eli, porque pisaste o meu sacrifício e minha oferta de alimentos que ordenei à minha morada, e honra mais a teus filhos do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: na verdade, eu tinha falado, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha que coisa interessante. Deus havia feito uma promessa para Arão, para o pai, para os pais que vieram até chegar a Eli, que eles seriam sacerdotes perpetuamente. Ou seja, seriam os primogênitos que estariam sendo sacerdotes perpetuamente. Entretanto, a vida de Eli não foi uma vida que glorificou o nome do Senhor. Por quê? Porque Eli já não ensinava mais a palavra de Deus para os seus filhos. Os filhos deles viviam de maneira solta, sem nenhum compromisso com Deus. Eli não se preocupou em passar esse conhecimento, essa informação e essa instrução para os seus filhos. Eli então foi rejeitado por Deus. Ele fala que aquele que me honra eu honrarei, mas aquele que não me honra eu não honrarei. Ainda que o Senhor tenha dado uma palavra, ainda que o Senhor tenha dado uma direção para a sua vida ou uma palavra, e eu quero aqui que você entenda a responsabilidade que é uma palavra de Deus. Quando Deus nos dá uma palavra, ela necessita que primeiramente você honre o Senhor para que ela se cumpra. Se você recebeu essa palavra e acha que ela de qualquer maneira vai se cumprir na sua vida, você está muito enganado. Nós estamos enganados. Todos nós. Se nós levarmos a nossa vida de maneira resoluta, de uma maneira sem honrar o nome do Senhor, ainda que essa palavra foi dada de maneira forte, direcionada, verdadeira, e você tem convicção dela, se você não andar nesta palavra e não honrar ao Senhor, não honrar a Deus com sua vida, essa palavra, ela com certeza, ela pode deixar de se cumprir em sua vida. Porque aqui existe um homem que Deus fez uma promessa. E Deus, ele voltou atrás porque este homem não o honrou. Olha que coisa. A palavra, ela se completa na vida do fiel, do justo, aquele que permanece no Senhor. Quem é justo? Quem é o justo? É aquele que permanece em Cristo. É aquele que está debaixo das vestes salpicadas de sangue de Jesus Cristo. É aqueles que está debaixo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Este é justo. O justo é esse, é aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo, ele é justo. Este alcançará a palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir na vida dele. Porque ele está honrando o Senhor. Nós não estamos falando aqui que não existe homem imperfeito. Claro que existe. Todos nós somos imperfeitos. Na realidade, nenhum de nós somos perfeitos. Estamos buscando o caminho de estarmos em Cristo e sermos aperfeiçoados nele. Mas o fato é, se estamos em Cristo, estamos completando a nossa carreira, completando a nossa missão em Cristo. Se neste momento da nossa caminhada nós mesmo se recebemos uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, se não caminharmos no propósito dele, na direção dele, na honra ao nome dele, nós podemos perder essa palavra, podemos perder essa promessa. Todos nós. Ninguém está livre disto. Então, o profeta Eli aqui, ele acabou de perder uma bênção sobre a vida dele, da casa dele, dos descendentes dele. A palavra de Deus fala que depois desse comportamento de Eli, e eu fui muito breve em falar do que ele fez,
O Eli, ele foi muito negligente com os filhos, muito negligente. Nunca mais se tornou nenhum descendente dele como sacerdote na casa do Senhor. O Senhor não deixa Eli mais ser o sacerdote, nem tampouco. É claro que Eli morre como sacerdote, mas depois que Eli morreu, não terá mais nenhum descendente de Eli que será sacerdote na casa do Senhor. Isso se cumpre, Deus promete isso. Está aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 27 até o versículo 36. Se você ler, você vai perceber como Deus ele preza por aqueles que honram o nome dele. Então é algo que nós temos que entender. Israel, o povo, não honrou o Senhor. Deus cumpriu com a promessa que foi dada a Abraão, que a descendência dele herdaria Canaã. Herdou, verdade. Mas não foi o mesmo povo que saiu de Israel, era uma outra geração. Passado 40 anos. Era para ser apenas 40 dias de caminhada até o Monte Sinai e o povo então receber a bênção. Entretanto, desde o dia que eles saíram do Egito, até os últimos 40 anos foi sempre o povo sendo rebelde. Entretanto, esse povo que saiu do Egito não foi o mesmo que entrou em Canaã. Quem entrou em Canaã foram os filhos dos que estavam peregrinando no deserto. O povo pereceu, ficou no deserto. Apenas Josué e Caleb, os únicos que permaneceram fiéis, entraram em Canaã. Apenas dois de toda a multidão, mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Por que isso? Porque não honraram o Senhor. Então a palavra que eu tenho para você nesta noite é: honre o Senhor com tua vida. Não importe a palavra que for lhe dada, não importe a profecia que for direcionada a você. E ela testificou, e ela foi verdadeira, e ela estabeleceu raízes em seu coração. Não importa. Ainda assim, você precisa permanecer honrando o nome do Senhor. São dias que nós precisamos honrar o nome do Senhor. Precisamos estar honrando o nome dele. Por isso, a minha chamada para todos nós nessa noite, que nós venhamos a estar honrando o Senhor com nossas vidas, independente das circunstâncias. Amém? Esta palavra que eu tinha para trazer para nós, para os nossos corações hoje. Que Deus te abençoe. Eu peço ao Senhor que você permaneça sendo fiel ao Senhor até os últimos dias. Permaneça fiel. Permaneça fiel porque com certeza o Senhor cumprirá a palavra dele que foi dada em tua direção. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Medite nessa palavra e que o Senhor venha trazer entendimento e fortaleza para o seu coração para perseverar até o último dia. Deus te abençoe em nome de Jesus.